do livro A Luz Breve das Rosas, de Teresa Alvarez. Ali no meio da planura, a velha oliveira vai contemplando o mundo. Está ali, desde o começo de todas as coisas e de todas as criaturas. Ainda recorda, ou julga que recorda, o choro piedoso daquele homem que, deitado sobre o chão, quereria ter escolhido outro destino. Talvez uma família à sua espera e flores simples no quintal. E nunca aquela morte tão cruel como a sua numa trave cruzada. E o homem que a seguir será torturado e humilhado é tão frágil como a criança desesperada à procura da mãe. E de olhos subterrâneos da pele, como o limbo de uma adaga, a perfurar, a rasgar os tendões e os ossos e a película que esconde o coração. E a oliveira estende-lhe uma haste, um ramo cheio ainda da promessa de frutos. Então o homem ergueu-se e de pé fez o primeiro risco e depois outro. E o chão parecia um mapa sem semântica, pedaços de plantas, animais e letras ao contrário. E tudo isso lembrava uma história sem sentido, mas com o sentido que o homem lhe quereria dar. E depois voltou a chorar. Chorou 3 vezes. Talvez o arrependimento, ou então por se sentir cobarde e não fugir dali, e ir em direção à casa, à mãe, que talvez o esperasse com o caldo na mesa. Mas a velha oliveira chorará também por todos os convocados que, de pavor ou raiva, um dia, tantas eras passadas, se agarrarão à árvore, a gemer e a tremer, a querer fugir da guerra, e a guerra a chamar, e a mãe a esperar, curvada sobre os santos ainda protetores. E mais chorará a velha oliveira por todas as guerras que andarão sempre, umas atrás das outras, como se a vida de um homem não fosse mais que matar e morrer. E a velha árvore ampara agora o peito de um homem polvilhado de balas e sente o sangue quente a escorrer sobre a terra e sobre os campos, ainda há pouco cultivados, de sustento e luz. E a oliveira, sempre no mesmo sítio, sempre agarrada ao chão por raízes ou braços, que, falando de homens e de árvores, tanto faz dizer uma coisa ou dizer outra, que é com eles que nos agarramos à vida para nos salvarmos. E só quando tombar o derradeiro homem, o último animal, e não houver mais feno, ou aves, ou rios, ou ar para respirar, ela cairá, pesada e desengonçada, sobre si mesma. E depois mais nada, a não ser o silêncio absoluto do vazio. Esta minha oliveira, aqui em frente à casa, vê agora enternecida o gado a recolher. Comove-se a árvore, comovo-me eu, e com um tronco desenho uma candeia. E na candeia o azeite com que a generosa mãe, irmã e divina oliveira nos vai enchendo as talhas para nosso sustento. E talvez com ele incandescer a luxúria nas artes do amor. E desenho também, no lado esquerdo, nesse recanto das mais ternas mágoas, a minha avó, de candeia na mão, a abrir silenciosa o caminho das águas.